Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado da segunda semana do tempo do Advento, sábado que é dedicado também à memória de Maria no sábado. Por isso, contamos com a intercessão de Nossa Senhora no dia de hoje sobre nós, sobre nossas famílias. Para melhor rezarmos, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, invoquemos o Espírito Santo Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 10 de dezembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 17, nos versículos de 10 a 13. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que fortalece e anima nossa fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, a figura de Elias é muito estimada entre os judeus, entre o povo hebreu. Porque Elias foi aquele que no passado lutou contra toda espécie de idolatria e purificou o culto em Israel. É chamado como o profeta do fogo, tanto pela sua forma de ser, pelo seu espírito forte, pela sua coragem, como também pelo símbolo do fogo que o acompanha, não é? Naquela luta contra os profetas de Baal, o altar que ele construiu para oferecer o sacrifício, diante das suas orações,
Deus mandou o fogo do céu. A palavra de Deus diz também que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. É o profeta que tem uma forte convicção de que deve ser cuidado e preservado o culto a Deus e que deve ser combatida toda espécie de idolatria. As autoridades judaicas pregavam isso, que Elias voltaria antes mesmo do Messias, que apareceria primeiro Elias, antes da chegada do Messias. Então, os discípulos questionam Jesus a respeito disso. Os fariseus, os doutores da lei, dizem isso. E Jesus diz, realmente. E Elias já veio. Mas não foi reconhecido por eles. Pelo contrário, foi rejeitado por eles também. E quem é Elias, afinal de contas? João Batista é reconhecido como o novo Elias por Jesus e depois também pelos discípulos. João Batista também vem com o propósito de purificar o culto, purificar a humanidade, preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho para a chegada do Messias. Mas foi rejeitado e foi morto, porque suas palavras, seus ensinamentos não eram aceitos por muitos, que preferiam viver na sua vida sem ter que mudá-la, sem ter que deixar transformar-se, sem converter-se. Jesus sabe que o destino dele será esse também, porque muitas pessoas não estão dispostas a ouvir a voz de um profeta. E Jesus é o maior dos profetas. Muitas pessoas não estão dispostas a ouvir a verdade sobre sua própria vida. Muitas pessoas não estão dispostas a ouvir a verdade sobre o futuro da sua vida. Não estão dispostas a ouvir a verdade sobre seus comportamentos. Não estão dispostas a deixar-se mover pela palavra de um profeta. Então é melhor e mais fácil matar o profeta, calar o profeta. Tentaram fazer isso com outros profetas. Tentaram fazer isso com Jesus. Mas o grande milagre que Jesus realiza é que a sua morte não calou a sua voz. Ao contrário, sua morte foi também conteúdo da pregação apostólica, depois a pregação da igreja. Sua morte e, consequentemente, a sua ressurreição é o conteúdo principal do anúncio do Evangelho. Sua morte e sua ressurreição é que realizam realmente aquela purificação, não só do culto, mas das almas dos fiéis que se deixam tocar pela verdade anunciada no Evangelho. Meu irmão, minha irmã, nós somos convidados a realmente acolher Jesus e a sua palavra profética, nos deixando realmente moldar por ela, para estarmos cada vez mais aptos para acolhê-lo agora no seu Natal, mas de modo muito especial no dia em que ele voltar para nós. Que Jesus nos ajude então a termos o ímpeto do profeta, a força do profeta de anunciar o bem e denunciar o mal, de modo que possamos
realmente ser guiados pela palavra de nosso Senhor. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu